Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de um assunto que muitas pessoas me perguntam nos comentários dos vídeos sobre a aveia e a dieta low carb, dieta baixa em carboidratos. Será que a aveia está liberada na dieta low carb, na dieta cetogênica, no carb cycling? Como ela entra? Quanto a gente pode consumir de aveia e qual é a melhor aveia? Eu vou te explicar isso tudo. Fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita então e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Quis falar para você sobre essa questão da aveia, dieta low carb, porque muitas pessoas me perguntam isso aqui nos comentários. Tem algumas receitas da Patrícia que ela fala que tem poucos carboidratos, mas tem aveia. A aveia é fonte de carboidrato. Como é que isso acontece? Eu vou te explicar como escolher uma boa aveia e como acrescentar sem comprometer a sua dieta low carb. Então me conta aqui embaixo se você faz low carb para emagrecer, para controlar o açúcar do sangue, por alguma outra condição de saúde. Eu vou adorar ver o seu comentário. A gente sabe que a dieta low carb, como o próprio nome diz, é uma dieta com menos carboidrato, né? Com uma baixa quantidade de carboidratos. E ela pode estar indicada para algumas pessoas que querem controlar mais o açúcar do sangue, algumas pessoas que querem emagrecer por um viés mais metabólico, porque a dieta low carb normalmente é uma dieta em que dos alimentos que estão liberados você pode comer praticamente à vontade. E as pessoas muitas vezes se confundem com alguns alimentos porque não está na lista dos alimentos liberados, permitidos. Normalmente uma dieta low carb que a gente libera totalmente são os alimentos à base de proteína, carne, frango, peixe, ovo, os vegetais folhosos, né, os vegetais com pouquíssimo carboidrato, como um chuchu, como uma couve-flor, um brócolis. Existem vários alimentos que são liberados, realmente as gorduras boas, o abacate, a aveia, o azeite. E muitas pessoas querem saber com relação à aveia, porque a aveia acaba sendo um cereal muito versátil, que a gente pode fazer panqueca, pode fazer bolo, pode fazer tortinha. Então, muitas pessoas querem acrescentar isso na low carb e não sabem se dá e como fazer isso. Realmente, essa dúvida é pertinente, porque quando a gente observa a informação nutricional da aveia, o nutriente em que ela tem mais presente nela, né, em que ela é mais rica, acaba sendo o carboidrato. Mas tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, porque não adianta você pegar um pacote de aveia e ver a informação nutricional de 100 gramas de aveia se você não vai consumir as 100 gramas de aveia naquele momento. Então, a quantidade de aveia que você consome com certeza vai ser fundamental para ela caber ou não na sua dieta low carb. E com o que você come a aveia. Eu já te adianto que de todas as aveias disponíveis, né, que normalmente que a gente mais consome no dia a dia é a aveia em flocos mesmo, a farinha, que nada mais é do que esses flocos moídos, e o farelo de aveia. Então, quando a gente observa uma colher de sopa dos flocos ou da farinha, né, porque na verdade é a mesma coisa, né, ela só foi processada, batida no liquidificador, enfim, moída, ele vai ter aproximadamente 6 gramas de carboidrato com 1 grama de fibra. Então, o carboidrato líquido dessa aveia, do flocos ou farinha, são 5 gramas. Então, é muito tranquilo de você acrescentar, principalmente se você não faz uma dieta extremamente baixa em carboidratos, se você não faz uma dieta cetogênica. Já quando a gente olha para o farelo da aveia, ele basicamente é composto pela casca exterior da aveia. Então, ele tem muito menos carboidrato. Na mesma colher de sopa, a gente vai ter 4 gramas de carboidratos, sendo que desses 4 gramas, 2 são fibra. Então, a quantidade de carboidrato líquido é menor ainda, são só 2 gramas de carboidrato. E é por isso que em algumas receitas que tem farelo de aveia, eu falo que é uma receita com menos carboidratos e que a gente pode até mesmo encaixar na dieta low carb. Principalmente quando a gente pensa que nessa receita, ou nesse momento em que você vai consumir a aveia, você não vai pegar uma colher de aveia pura e botar na boca. Então, você vai misturar ou com ovo, ou com algum tipo de queijo, com algum tipo de proteína, para ajudar ainda mais a diminuir o índice glicêmico dela, que já é naturalmente mais baixo. É bem interessante quando a gente observa as receitas, que muitas vezes, para quem faz dieta low carb, a aveia mais indicada acaba sendo o farelo, né? Como eu te expliquei, a quantidade de carboidrato líquido é super pequena e vai interferir muito pouco nessa questão de pico de glicose e resposta de insulina. Então, normalmente, uma colher de sopa dela,
se você for fazer uma receita para dividir duas, dá tranquilamente para você acrescentar com outros ingredientes também saudáveis, com vegetais. Eu já dei os exemplos para você aqui. E quando a gente olha para a aveia, algumas pessoas ficam assustadas, né? Ai, a aveia tem muita... floco, que eu digo, né? Ou a farinha. Tem muito carboidrato, não dá para eu acrescentar. Depende, se você, por exemplo, acrescentar em alguma preparação que tem a ovo, a abobrinha, que tem a chia, uma colher de aveia, às vezes, para dar um ponto, não vai atrapalhar a sua alimentação. Mas isso não quer dizer que a aveia é liberada. Então é diferente de uma abobrinha, de um ovo, de um queijo, justamente desses alimentos que estão na lista dos liberados normalmente. Eu diria que você pode utilizar a aveia, preferencialmente o farelo, com parcimônia, medindo a quantidade de acordo com as suas necessidades individuais, é claro. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Se você tem qualquer dúvida com relação à sua alimentação e se você já tem alguma condição de saúde e está preocupado se ela se encaixa, né, se a aveia se encaixa na sua rotina alimentar, fala sempre com o seu nutricionista ou seu médico da sua cidade. Lembra sempre que se você for utilizar a aveia, seja em flocos, farinha ou farelo, ela vai entrar numa receita, né, muitas vezes. E que o mais importante é você observar a informação nutricional total da receita. Eu sempre deixo aqui nas minhas receitinhas quantas porções dá e quanto tem de carboidrato, proteína, fibra e tudo mais, calorias, em cada porção para te ajudar nisso. Porque às vezes uma receita pode até mesmo ter uma farinha ou um floco de aveia. Você olhar, não é low carb, mas como eu te dei o exemplo, né, de uma tortinha, de repente com brócolis, com frango, com ovo, a quantidade por porção acaba sendo 4, 5 gramas de carboidrato, 6, continua sendo muito pouco. Então, o mais importante mesmo é você não olhar só para a aveia e com o que você vai consumir e com a informação nutricional daquela refeição. Lembra que eu tenho aqui também no canal outros vídeos falando de outras farinhas low carb. Farinha de coco, farinha de linhaça, falando da própria chia, farinha de amêndoas. Qual a melhor farinha para substituir a farinha de trigo? Falando sobre a farinha de psyllium, vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição. Me conta qual farinha você mais utiliza aí no seu dia a dia. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!